Deputado Bruno Araújo, pela liderança da minoria. Isso eu acho que vai votar muito. Não, não é eu, é o Benito que vai falar. Benito. Pega aqui, vou distribuir aqui. Pega aqui, distribui aí. Original. Senhoras e senhores deputados, essa é a lista de cortes da Presidenta da República que afeta a vida de todos os brasileiros, a vida dos prefeitos que vêm a Brasília pedir ajuda pelos recursos que são subtraídos por parte da União, de modo especial a presidente Dilma Rousseff, que da mesma forma que não teve a coragem de encarar os brasileiros em rede nacional de televisão, não teve coragem de olhar nos olhos dos prefeitos que vieram do Brasil afora e resolveu pegar um avião para o México. Aqui os cortes nós podemos relatar. O corte do PAC de 2,57 bilhões. O corte dos Ministérios da Cidade de 1,72 bilhões. No Ministério da Educação, o país da pátria educadora, 9,4 bilhões. No Ministério dos Transportes, os cortes chegam a 5,7 bilhões. No Ministério da Defesa, são 5,6 bilhões. No Ministério da Integração Nacional, lá as obras da transposição do Rio São Francisco e a Transnordestina, 2,2 bilhões. No Ministério da Ciência e Tecnologia, um país que necessita de inovação, 1,8 bilhões. No Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Partido da Reforma Agrária, a presidente que menos reforma agrária fez, 1,8 bilhões. Na Secretaria de Aviação, 1,5 bilhões, por isso que estão tendo que privatizar os aeroportos, como sempre tentaram negar ao longo desse período. No Ministério da Justiça, 1,4 bilhões. No Ministério da Agricultura, se vai 1,4 bilhões. No Ministério dos Esportes, o Ministério das Olimpíadas, vai quase 1 bilhão de reais. No Ministério da Pesca, vejam o tamanho dos cortes que a sociedade brasileira sofre, 574 milhões. No Ministério da Cultura, que cultura é essa no governo Dilma? Apenas com um corte de 466 milhões. No Ministério do Desenvolvimento, 432 milhões de reais. Ministério do Planejamento, que planeja corte, planeja tesoura, as tesouras que o Brasil aqui está vendo, 350 milhões. No Ministério das Comunicações, que comunica o que não faz, 317 milhões. No Ministério do Meio Ambiente, são 288 milhões de cortes. Eu tenho que repetir, lembrando, porque se cortou dinheiro, só não cortou ministérios. Por isso que essa lista vai tão longa. No Ministério do Trabalho, além de cortar trabalho, com milhões de brasileiros, milhares de brasileiros demitidos ao longo desse ano, se vão também 287 milhões. No Ministério de Minas e Energia, o corte é de 241 milhões. Na Secretaria de Direitos Humanos, 192 milhões. Na Secretaria de Portos, os cortes chegam a 117 milhões. E os cortes nas emendas de iniciativa de bancada são de 21 bilhões. Os cortes totalizam 70 bilhões de reais que o povo brasileiro, senhoras e senhores parlamentares, senhores prefeitos do Brasil, pagam para que a presidente da República vencesse uma eleição de forma ilegítima, enganando a população e os eleitores, fazendo com que tudo que nós conhecemos
desde a promessa de redução de energia ao seu aumento após a eleição, ao controle dos preços da gasolina e dos combustíveis, ao aumento dos combustíveis, aumento de imposto, aumento de inflação. Essa tesoura que o governo Dilma Rousseff e que o PT apresenta ao país, quem paga com o seu sacrifício, com o emprego, com a diminuição da qualidade de vida, são os brasileiros. O que o Brasil não aceita é que nós possamos ter um período de dificuldades. O que desonra a vida pública, o que desonra os brasileiros, é um governo que mente, é um governo que falta com a verdade e é um governo que faz com que essa conta seja aplicada, sobretudo, àqueles que menos podem. Que essa conta seja aplicada à população que menos pode, ao trabalhador mais simples, à população, sobretudo, e aos municípios menores, que vêm a Brasília pedir recursos que não mais existem. E nós esperamos que o ministro interventor do PT, o ministro da Fazenda, que ficou chateado com o tamanho dos cortes, que discordou do Ministério do Planejamento, que essa conta fosse assumida sim pelo governo, dando exemplos, mas não faz. A conta não é na carne, não é a carne do governo federal. Essa conta é na carne da população brasileira, que paga, sobretudo, a irresponsabilidade de quem, para vencer as eleições, a fez de forma mentirosa. Era isso, senhor presidente.